tinha toda essa rixa, e no meio dessa rixa, o Bill Gates acabou saindo perdendo. Por quê? Porque a diretoria, para eles, era dinheiro que é jogado fora. Funcionário brigando, processo. Ela falou: Ó, meu, põe o cara para fora. Só que colocou a mente criativa para fora da Apple. Então foi a hora que veio aquele System 6. Eu até mostrei para vocês, lembra da aula passada? Aquela aberração lá. Então fizeram aquela porcaria, tiraram o menu lá de cima. Aquele negócio não ia nem a pau, que ninguém queria aquilo lá, né? Então o que aconteceu? Aí veio o System 7 que basicamente voltava ao que tinha antes. Então eles fizeram um sistema que tiveram que voltar atrás. Agora faz ideia, né? A falta de mente criativa lá dentro. O cara ter que voltar atrás no negócio que já estava funcionando. Ó, nós lançamos um sistema operacional, aí lançamos um novo que ninguém quer, aí a gente faz um que é igual ao que já tinha antes. Ué, então por que que eu comprei um novo? Entendeu? O pessoal colocou aqui, ó, um upgrade para downgrade. É bem isso daí. Então, é, é um negócio louco. Então, o que a Microsoft estava? Estava com esse. A Microsoft estava copiando o que era a Apple metendo um processo na Microsoft, porque ela teve acesso ao sistema do Macintosh, e copiou, basicamente, com o Windows. Então, ela já tinha um processo rolando na justiça por cópia, tudo bem? E o Bill Gates estava fora de lá. Bill Gates, não, desculpa, o Steve Jobs. Steve Jobs tinha saído, fundou a Pixel, que era um estúdio que usava muito 3D, computação gráfica, que era o que ele gostava de fazer. Então, visual, ele sempre prezou muito pelo visual. Você pode ver que todas as coisas dele tinham um visual muito refinado. Então, o visual para ele era importante. Então, ele gostava disso, tinha a Pixar e tinha feito o Next Step, que era um programa, um sistema operacional com a parte 3D já nele embutida. Beleza? Quando ninguém se preocupava com isso, ele precisava, então ele criou o sistema operacional. Joia? Lembre-se disso. Então, a gente parou aqui no BOS, né, que era um concorrente que veio para competir diretamente com os dois, mas acabou descontinuado. Nessa época ainda, 91, 92, ainda vinha muito forte a IBM com a S2. A S2 ainda era um bom. Boa noite, Márcio. Era um excelente sistema operacional, que eu falei para vocês, era um sistema que tinha sido criado pela Microsoft, né? Inicialmente para substituir o Windows. Hoje vem o finalzinho da história doida. Basicamente. Veio então o S2 era para substituir o Windows, né? Então a IBM veio com um marketing até agressivo, falando: Meu, nós temos um sistema operacional 10 vezes melhor que o da Microsoft. Roda tudo que roda da Microsoft, roda tudo que é para o S2, que tinha pouca coisa, mas rodava algumas coisas de Unix, né, no POSIX, e rodava coisas de DOS. Então rodava as coisas de 4 sistemas operacionais diferentes. E era muito bom. Ele precisava de metade da memória do Windows para rodar com a mesma performance. Então era bem otimizado mesmo. Muitas empresas começaram a rodar esse sistema, principalmente banco, porque o sistema ficava rápido. Né? Aqui estavam os programas, então DOS, PS2, AIX, o Windows e alguns outros sistemas também ele conseguia rodar. Então era um sistema aí que rodava código de vários fabricantes diferentes. Então não tinha aquela desculpa, não, esse software não vou colocar sistema operacional, porque depois não vai rodar tal programa. Ele rodava. Esse outro rodava. Então era um negócio bem legal para a época. Ah, ele começou com as versões para PC, tudo bem? E depois já desenvolveram uma versão para PowerPC desse mesmo sistema.
Então ele rodava sobre a plataforma do Windows, o x86, né? Que era a plataforma que a gente tem aqui no nosso PC, e também dos PowerPC, que era uma máquina RISC. O PowerPC, para quem não sabe o que é, basicamente vocês devem ter uma coisa bem semelhante a isso daí, que é o PS3. O PS3, o núcleo que está lá dentro é de um PowerPC, a mesma coisa de um PowerPC. Então, nessa época, a IBM desenvolveu esse chip. Era um chip para a época bem revolucionário, muito bom mesmo. E, e com esse chip ficava muito louca essa máquina. A máquina rodava super bem, muitos bancos colocaram. Lembrando-se qual o problema do S2? O problema é a IBM que segurava demais, só isso. Professor, Mas, aí eles estavam utilizando já aquele SDR, SDRAM? não, aqui ainda não. Ah, tá. Beleza. Não tinha ainda. Depois até teve, mas nessa época ainda não, 91 ainda não. Você tinha também uma coisa interessante nesse S2, era o reconhecimento de voz. Foi um dos primeiros sistemas operacionais que vinha com embutido o reconhecimento de fala. Então você podia dar comandos de voz para o sistema operacional, tipo, abra tal arquivo, abra o programa tal, mova o mouse para a direita, mova o mouse para a esquerda. Você dava comandos de voz. Isso era legal. Dá para você fazer texto. Eu tinha um programinha, depois quem quiser pesquisar, hoje em dia nem precisa mais porque o Google faz isso, né? Você pode falar e ele vai fazendo as coisas para você. Mas você tinha um programa da própria IBM que vinha embutido nele chamado Via Voice. Você abria o Word e começava a falar. Conforme você falava, ele ia escrevendo. Tinha uma inteligência artificial. No comecinho você vinha até um microfone específico, tinha menos ruído. Aí você conseguia fazer texto só por ditado. Então ele fazia você ler vários textos inicialmente para poder ver o seu padrão de voz. Então tinha uns textos lá que ele fazia você ler. Aí ele reconhecia pelo texto que você fez o seu padrão de voz. Aí conforme você ia escrevendo, ele ia ficando cada vez melhor. Às vezes ele errava uma palavra, você marcava a palavra e digitava a palavra como ela deveria ser. Aí ele já reconhecia, falar, quando for aquilo ali, é deste jeito que é para escrever. Meu, era muito legal. Você tinha que falar ponto, novo parágrafo. E falava ponto de exclamação, ponto final, ponto e vírgula, vírgula. Era bem bacana. Professor, Oi. funcionava em todas as línguas? Ou com Tinha mais inglês e português, eu tenho certeza. As outras não testei, não. Mas assim, na época. Na época, para todo quanto é língua, eu acho que não. Você tinha algumas línguas. Eu sei particularmente que tinha inglês e português porque eu comprei ele com os dois. Então, outras línguas, tipo chinês, essas coisas assim, não sei se tinha, porque eu também não falava, não sabia se iria ter. Mas essas duas, você comprava o pacote com a língua que você ia usar já. Ah, entendi. Não dava para você escolher a língua que você queria. Você comprava, eu quero ele em português, ele vinha em português. Você comprava os pacotes já. Entendeu? Mas muito bacana. Esse sistema aqui era bem legal. Ah, olha a diferença, né? O S2, o Windows. Para época era uma porcaria. O que veio de legal no Windows nessa época? O que tinha de legal era as fontes TrueType. Todo mundo sabe que é uma fonte TrueType? Eu não sei o que é não, professor. Não. Fonte TrueType é a seguinte. Antigamente, e isso existe até hoje, existem fontes comuns. A fonte comum, ela mostra um negócio na tela e na hora que você manda imprimir, fica diferente o texto. Então tá um texto bonitinho na tela. Aí você manda imprimir, fica diferente daquilo que você vê na sua tela. Então aquilo que você vê na tela não é o que vai ser impresso. Pode ter diferenças. Isso é uma fonte comum. A partir de 92,
veio as fontes TrueType. Na verdade, a Apple já usava. A Apple foi a primeira que usou essa fonte TrueType e depois todo mundo copiou a mesma ideia. Qual que era a ideia? Aquilo que você vê é exatamente igual vai ser impresso. Então, na hora que você dava um preview de um documento do Word, aquilo ali, do jeito que estava ali, era impresso. Por causa das fontes TrueType. Entenderam? Hoje eu mandei um currículo e tava com fonte comum, que lá no computador do menino não deu certo não, hein, professor? Então, se você usar a fonte que não seja TrueType, é uma porcaria. Por quê? Porque a hora que ele imprime, aquilo que está na tela não é o que vai para a impressora. Mas até hoje a gente tem esse problema, professor? Se você depender da fonte que você instalar, sim. Tem fonte que é mais para web do que para poder ficar bonitinho no site, do que para ser impresso. Ah, então, tipo, se eu tô usando um editor de texto, por exemplo, o Word de 2020, e aí eu mando para alguém que tem o Word de 2007, aí pode dar Se você esse usar uma tipo de fonte problema. TrueType, não. A fonte Ah, TrueType ela é independente do Word. Qual é a versão que você está fazendo? eu fiz no 2020, mas o rapaz tinha um 2007. Aí a hora de imprimir ele Não, teve não que tem formatar problema. novamente. Ah, Ele teve que formatar novamente. então, mas ele ou você usou uma fonte que ele não tinha, que É, não deveria, pode ser. entendeu? É. Quando você usa a fonte TrueType, se ele tiver a mesma fonte, belezinha. Agora, se você usou a fonte A, chega lá e não tem a fonte A. Aí ele troca pelo que ele acha mais parecida. E nem sempre é a que deveria estar lá. Beleza? Beleza. Beleza. É, Então veio o Windows. Para a época foi um sucesso, porque todo mundo comprava essa porcaria. 1992 tinha a Solaris, lembra da Sun, com o sistema operacional dela? Essa era a cara do Solaris nessa época. Era um sisteminha simples, mas que funcionava bem. Tinha três ambientes virtuais, que depois o Linux também começou a trabalhar com isso. Você podia, como se fosse três telas. Cada vez que você clicava aqui no meio, você mudava de uma tela para outra. É como se tivesse três áreas de trabalho separadas. O Windows hoje faz isso também. Bem? Ah, a parte gráfica deles era bem legal, tinha feito uma evolução bem grande nessa época com relação à parte gráfica do sistema e ficou bem interessante, principalmente para trabalhar com OpenGL, essas coisas assim. 93 vem uma das principais distribuições Linux. O que é uma distribuição? É alguém que pega o kernel do Linux e ali ele coloca uma personalização. O que é uma personalização? O cara vai ali, adiciona, eu quero pôr o Office, eu quero colocar tal programa. Então o cara monta do jeito que ele acha que fica mais bonito. E isso é uma distribuição. Entenderam? Então, nessa época, uma das principais distribuições que você tinha ali conhecida, né? Você tinha o Slackware e o Debian. O Slackware, pessoal, era muito ruim. Não tinha script para nada. Você tinha que fazer tudo na raça. Tá? Para você colocar um teclado, um mouse, você tinha que abrir, digitar e colocar todas as configurações internas que você nem sabia, porque isso daqui não tinha nem no manual do mouse. Em resumo, dava um trabalho do cão usar o Slackware. E o Debian vinha muita coisa pronta lá dentro. Tudo bem? Já tinha bastante. Como é que eu vou falar? Bastante script, bastante programinha pronto que facilitava, automatizava a vida das pessoas. Então o pessoal aderiu bastante ao Debian. Então aqui é a versão um pouco mais nova dele, do Debian. Era legal dela, que ela rodava em várias arquiteturas diferentes para a época. Então eu conseguia rodar lá no PC comum de 32 bits, PC de 64 bits,
PowerPC, tudo bem? Que era aquela máquina que a IBM tinha feito lá para rodar com S2. Máquinas da Spark, das Ultra Spark, o processador ARM, processador MIPS, processador S390 que era da IBM, e A64 que era da Intel, que era RISC. Então eu tinha que vários e vários processadores que ele rodava em cima. Então tinha a versão para vários processadores diferentes. E isso era bem Então, professor, interessante. qual que era o tipo de memória que era utilizado, então? Nessa época aqui, 92, não É era que, não era VRAM ainda não. Será que já era VRAM? é Eram que os módulos bem pequenininhos. só conheço a RAM e aquela SDR. A DIN, não era DIN, professor? Deixa eu ver se eram os módulos DIN. Faz muito tempo. Eram uns módulos pequenininhos assim. Tinha pouca memória para a época. 92 você tinha 1 mega módulo de memória. Deixa eu pegar aqui que faz tempo pra caramba isso. Tem que voltar a lembrar que há 20 anos atrás o que eu usava de memória. Era era umas memórias assim, ó, os modos. Mouse, assistente, deixa eu dar uma olhada aqui. Não tem, né? Mas acho que. Deixa eu ver se tem aqui os modos de memória. Já da década de 90. Eu acho que era DRAM. Ou era DRAM ou VRAM. Em 97 era SDRAM. É mais antigo. Acho que era DRAM que eu usava bastante ali. Que foi para o Brasil. Beleza, professor, valeu. Isso daqui, ó. Mas Tem eram os RAM, né? módulos. Depois veio os módulos SIM para o Brasil. Esse módulo aqui, ó, de SIM-RAM, era uma porcaria. Você tinha lá módulo de 1 mega. Quer ver, ó? Deixa eu pegar uma foto para vocês verem como é que ele era. Era essa porcaria aqui, ó. Sim. Era módulo assim, ó. Os módulos de memória. Eu tinha até um pouco tempo atrás. Era mais ou menos desse tamanho, assim. Eu acho que eu tenho uma dessa aqui, hein, professor? Era ruim para dedéu. Eu tinha Eu acho que módulo eu tenho desse uma aqui daqui, guardada. de 1 mega, pessoal. Imaginou você ter um pente de memória desse daqui que tem 1 mega. Eu tinha até de 512K. A placa de som da Creative usava módulo desse daqui, ó. Esse aqui é o módulo de 1 mega, ó. Essa era uma porcaria do módulo de 1 mega. E eu tinha um de 512K. Eu tinha uma de 8 MB, professor. Nossa, não, isso já era mais moderno. O meu, porque o seu tinha 8 megas, o meu tinha 1. Aí, Passada. E tive de 500K, um módulo de memória de 500K, que eu usava na minha placa de som. Aí hoje a Minha, gente com 8 GB reclama, né, é, professor? o meu, para poder usar na placa de som, a placa de som tinha a memória dela. Ela tinha 2 slots de memória. Eu coloquei dois pentes de 500K para ter 1 mega de memória RAM. Então a minha placa de som tinha 1 mega e o meu computador tinha 4 megas, porque tinha 4 pentes de 1 mega. Tinha 4 pentes Nossa. desse daqui, ó. Coisa Beleza, velha, né? professor. Valeu. Tá vendo? Era muito velha. Era duro ficar lembrando das coisas velhas assim. Mas eu usei bastante. Mas enfim, vamos voltar. Então nós tínhamos lá o Debian funcionando, como chama? Bem para a época. Esse Debian, pessoal,
dele surgiu vários sistemas, outras distribuições Linux, que pegavam Debian, colocava mais algum pacote e vendia, pegava mais algum pacote e vendia. Por exemplo, Ubuntu. O Ubuntu hoje, que é uma das principais distribuições Linux, veio do Debian. Então é um Debian modificado. Nessa época começou a surgir também o FreeBSD. O FreeBSD basicamente era o BSD, que era o Linux, que era o Unix, desculpa, gratuito. Então os caras disponibilizaram esse projeto aí que era da Berkeley. Lembra do Unix da Berkeley? Que era uma cópia lá do pessoal da Bell Labs. O Bell Labs tinha o Unix, passou para a Berkeley. A Berkeley deu uma mexida e uma melhorada. Ficou com o Unix da Berkeley. Aí depois eles pegaram esse Unix, deram uma mexida, fizeram ele um projeto livre e ficou o FreeBSD, que é um código aberto. Tudo bem? Você olhando para ele, lembra bastante o Linux. A interface é bem legal dele. 93 também tinha isso, era uma porcaria. FreeBSD, desculpa, Sliker. Esse daqui era o cão de Zorba. Por quê? Porque tudo era na mão. Tinha interface gráfica? Tinha. Mas essa era a versão de gente grande. A gente falava que separava as crianças dos adultos, era o Sliker. Pensa no negócio do cão para instalar. Então tinha só esse menuzinho horroroso aqui que você falava o que você queria instalar. Aí ele instalava, ficava em modo texto. Ele parecia uma BIOS, era bem isso daí. E depois, para você configurar, você tinha que falar a frequência horizontal e vertical do seu monitor. Você sabe a frequência horizontal e vertical do seu monitor? Alguém sabe isso? Eu sei horizontal. Eu acho horizontal, eu acho. Então, você procura no manual dessa porcaria, você acha em algum lugar. Agora vertical é foda. E mais uma coisa interessante é que essas frequências, elas mudam de acordo com a resolução. Então, para cada resolução, para cada conjunto de cor, tem uma frequência que ela trabalha. 60 Hz, e às vezes é picado. Às vezes não é 60 Hz, é 62, alguma coisa. E sabe o que acontece se você colocasse a frequência errada do monitor? Não dava vídeo? Não dava vídeo. Aí fodeu. Aí você ficava com o Linux sem vídeo nenhum. Aí você chorava. E você não sabia o que fazia depois, porque o monitor ficava tudo zoado. É isso que eu imagino. Depois da primeira config você já botou errado, aí fodeu. Aí é só formatar o PC e instalar de novo. Exato. Por isso que você demorava um ano para poder instalar essa porcaria. Então, era um cão. Não tinha nada plug and play. Era tudo você faz no braço. Era o cão isso daqui. Depois ela evoluiu. Essa daqui é uma interface mais nova dela. Isso daqui não é de 93, não. Isso daqui é 2000 e alguma coisa. Hoje ela tem uma interface bem mais elaborada. Tudo bem? Mas para a época foi um desastre. Eu comecei com essa daqui, ó, com a Sliker. Eu quase abandonei o Linux por causa dela. É que eu era teimoso pra caramba na época. Se não fosse isso, já tinha abandonado. Eu demorei 1 mês e meio para fazer o mouse funcionar. Porque não funcionava. Era uma tristeza isso. Coplan ou System 8. Então, isso daqui o que aconteceu? Os caras da Apple estavam aquela porcaria lá do System 7, que basicamente era o System 5. Lembra? O System 5 era a época do Steve Jobs. Aí os caras mandaram ele embora, caiu para aquele System 6 que ninguém usava o Arrowse, que era horrível. Aí os caras deram uma melhorada. Voltaram ao que estava antes e chamaram de System 7. Aí deram uma melhorada na interface, porque não estava mais vendendo. Os caras falaram, você tá me vendendo um negócio chamado 7, que na verdade é o 5?
e eu vou ter que pagar mais caro para poder ter um produto anterior? Então eles tiveram que dar uma melhoradinha e criaram esse sistema aqui que melhorou a parte de multitarefas, essas coisas assim. Então o Coplan foi o último sistema aí antes da fusão com a Nextstep, que é aí a hora que volta o Steve Jobs para Apple. Então até aqui foi a última sacada lá, a última entrada da Apple. A Apple nessa época ainda estava no fundo do poço, literalmente. Ela não tinha telefone celular, não tinha nada disso daí que mantinha. Hoje, a maior parte do lucro da Apple é dos celulares e tablet, né? Então não tinha esses aparelhos. Então o que ela vendia era computador. O computador era caro e tinha um retrocesso do sistema operacional. O pessoal ficava puto com isso daí. Então ela estava bem ruim das pernas mesmo. E lembrando, ela estava processando a Microsoft. O que aconteceu nessa época aí? Eu vou dar um pause aqui que vai acontecer depois. A Apple estava lá embaixo, as ações da Apple valendo quase nada. Estava muito barato, porque ninguém queria ação da Apple. A Apple não estava vendendo, as ações caíram. A Microsoft tinha que pagar uma grana violenta para a Apple. E sabia que ela ia ter que pagar a grana porque ela estava perdendo o processo. Se essa grana pegasse o Bill Gates, pegasse essa grana e jogasse na Apple, o que ia acontecer com a Apple na hora que ela recebesse essa grana? Ia voltar pro mercado. Ia voltar para o mercado, ia subir, tem a grana para desenvolvimento novamente. Ia virar um bruta de um concorrente da Microsoft. O que a Microsoft fez? Pegou a grana e comprou as ações da Apple. Então a Microsoft passou a ser acionista da Apple. Com isso, o processo, o que aconteceu com o processo? Foi cortado. Foi cortado. Por quê? Porque o processo estava ainda, ele não pode processar o dono da empresa. Concorda comigo? A empresa fala, não, pode matar, o processo é minha agora, não tem problema nenhum. E, como o cara não é burro, o Bill Gates, adivinha quem ele chamou de volta para continuar gerenciando a empresa? Olha, Não, Steve Jobs. Ele Steve falou, Jobs, meu, quem que é a mente criativa da Apple? É o Steve Jobs. Não existe Apple, não dá para desvincular a Apple de Steve Jobs. Pega o Steve Jobs e fala, meu, agora é sua, você controla novamente. Os caras te mandaram embora, agora ninguém te manda embora mais. É o parceiros e inimigos. Eu sei que ele não gostava, mas, meu, era o jeito dele voltar ao que era dele. Sacada de mestre, fala a verdade. O Bill Gates, nesse ponto, o cara é bom, meu. O cara é esperto pra caramba. Em algumas coisas ele é esperto. Enfim. Outras. 50 milhões de dólares. Meu amigo. Nessa mesma época, então a gente já viu o que ia acontecer. A SUSE Linux estava saindo do mercado também. O SUSE Linux era uma distribuição, pessoal. Nem sempre precisa ser o mais criativo e sim derrubar o seu oponente. É basicamente o que ele fez. Ele deu uma sacada de mestre. Roubou as coisas do cara, deixou o cara falir, comprou a empresa do cara e tirou o processo. O cara é bom, vai na verdade. Enquanto isso, ele ficou rico para comprar a empresa do cara. Mas se nada disso desse certo, ele ia se ferrar. Se o processo tivesse saído a resposta rápida, provavelmente você tinha quebrado a Microsoft e tinha ficado só Apple. Foi uma sacada ali. Foi uma conjuntura de coisas que aconteceram na mesma época que salvou a vida do cara. Então, basicamente, é isso que aconteceu. Mas, bem legal. Então, teve esse SUSE Linux. Esse SUSE Linux, pessoal, antes, quando a gente falava em sistema operacional em rede, existia um sistema que era, assim, todo mundo usava. Quando falava em rede, sistemas para rede, se chamava Novell.
Eu esqueci de pôr ele aqui. Mas na década de 80, 90, entre 80, os anos 80 e os anos 90, quando você queria montar uma rede, a rede era Novell. Qual era o problema da rede Novell? Ela tinha uma limitação de 256 máquinas. Então, na mesma rede, você podia ter até 256 máquinas. Hoje em dia, nem dava para usar, porque imaginou quantas máquinas existem na internet. Entendeu? Mas para a época, como não existia internet, as redes eram locais das empresas. E para empresas pequenas, o cara criava vários setores e dentro de cada setor você poder dar 256 máquinas, era máquina para caramba. Então, todo mundo usava a Novell. Tudo bem? Aí a Microsoft, o que fez? Não chegou aqui ainda. Ela criou um sistema operacional para concorrer com a Novell. Nessa época que a Novell estava em vento e popa. Ela criou um sistema operacional para concorrer com a Novell. Esse sistema operacional era o Windows NT, Network, de rede. E ele pegava o pacote da Novell que você tinha que comprar à parte e já mandava junto com o sistema operacional. E isso quebrou a Novell. Porque a Novell, para rodar, ela precisava do pacote da Novell mais o Windows. Então você tinha que comprar duas coisas. E a Microsoft pegou e entregou a NT que tinha o Windows mais o Novell junto dela. E quebrou a Novell. A Novell passou a investir no SUSE Linux. Então o SUSE Linux hoje pertence à Novell. Tudo bem? Mas era uma distribuição bem interessante. Do calão. Usei bastante tempo ela. Tinha esse Yast aqui que era um painel de controle bem interessante para a época. Ele era o que é o painel de controle do Windows. Então, nessa época, não tinha painel de controle. Era ruim para você fazer a configuração do seu ambiente. Então, isso em 94 era péssimo. Você fala assim, meu, como é que eu configuro a placa de rede, a placa de som? Você tinha que abrir um arquivo texto e digitar as coisas lá dentro. Era horrível. Por quê? Porque não tinha um painel de controle. O SUSE Linux ele já veio com a ideia do painel de controle. O que era isso? Você tinha aqui um atalho gráfico, você clicava em cima e fazia a configuração de maneira visual. Era bem legal. Tudo bem? Então ele partiu para uma coisa interessante. O Yast. Outra distribuição bem interessante, 95, Red Hat. Essa, por que ela se destacou, pessoal? Chapéu vermelho. Depois ela mudou de nome, mas a Red Hat foi uma das primeiras distribuições, um primeiro pessoal, um grupo de pessoas que ele fez certificação. Então, o que acontecia, pessoal? Você tinha uma certificação Linux da Red Hat. Então, a Red Hat, ela promovia cursos. Então, por isso que eles cresceram muito na época. Então, ele fazia o quê? Ela promovia curso de Linux. Então, ela tinha uma certificação, ela te dava um curso, você fazia a prova, e era uma prova muito maluca. Aí, se você passasse nessa prova, você ganhava um certificado falando que você era bom naquele módulo. E ela tinha uma meia dúzia de módulos. Então, as empresas gostavam dessa certificação, que provava que você era bom naquilo. Então, por isso o Red Hat aí ficou bastante famoso nessa época. Professor, Pode falar. eu comentei no chat, mas acho que perdeu um pouquinho. Eu já usei o SUSE lá quando eu comecei com informática em 2009, 2010. E o Red Hat, eu usei ele durante um tempo quando eu comecei a estudar segurança, só que eu não levei pra frente. E o Red Hat hoje não existe mais. Não tem mais. Agora ele é o Kali Linux. É. Ele evoluiu pro Kali Linux. Ele passou antes, né? Ele passou pelo... como é que é o nome dele? Que era o Community lá. Eu vou lembrar ele daqui a pouquinho. Era Red Hat, aí foi pelo Community, depois foi pro Kali Linux. Ele foi passando. O Kali é muito bom para gerenciamento de rede.
Tem muita coisa, ferramenta que os hackers de plantão adoram para poder ficar vendo a parte de segurança. Fazer brute force com ele é um pouco mais fácil. E É, já, fazer os hash da vida. ele já tem muita ferramenta pronta. Então, o Kali Linux nem coloquei aqui, porque senão os caras começam a instalar para tentar estragar a máquina dos outros. Mas o Red Hat sempre foi preocupado com a parte de redes, parte de segurança, funcionamento de servidor. Então, ela sempre foi uma distribuição voltada para essa área mais corporativa. Entenderam? Alguma dúvida até aqui? Em 95, vem uma quebra de paradigma. Primeira vez que a Microsoft abandona o DOS, tira aquela porcaria e cria um sistema operacional que não precisava de DOS para funcionar. Não era mais uma camada em cima do outro. Era um sistema operacional inteiro. Era o Windows 95. Meu, mudou da água para o vinho as coisas. Então, primeiro sistema operacional que agora vinha o botão iniciar, você ligava, vinha a ideia do botão iniciar, que está até hoje. Muda os ícones, mas é a mesma coisa. Então foi uma revolução para a época. Plug and Play, o que era isso? Ele reconhecia o seu hardware. Então você espetava uma placa de som, ele já falava, ó, você colocou a placa de som modelo tal. E já configurava. Por quê? Até 95, quando você colocava uma placa, você tinha que configurar na mão as placas. Falar qual que era a RQ, qual que era o endereço da placa, tudo, você tinha que saber tudo. Isso te vinha no manual da sua placa, que hoje nem existe mais. Nessa época veio os primeiros sistemas plug and play. Nossa, meu. Era o que havia de bom. Foi uma versão extremamente importante para a Microsoft. Vendeu bastante. Era o primeiro sistema delas também multitarefa. O que era multitarefa? Você podia abrir mais de um programa ao mesmo tempo, rodar mais programas ao mesmo tempo. Até o DOS, quando você usava o Windows 3.1, ele era compartilhado, então ele não era multitarefa, não rodava duas coisas ao mesmo tempo. Ele começou a rodar duas coisas ao mesmo tempo a partir do Windows 95. Então foi uma revolução para a época. Além disso, passou a ter suporte a USB. Então nessa época surgiu o USB. O DOS com o Windows 3.1 não tinha suporte ao USB, vem o Windows 95 com suporte ao USB. Que hoje, pensou um negócio sem suporte. O Márcio postou alguma coisa aqui do Red Hat. Que acho que é a evolução dos sistemas aqui deles. É tipo uma ordem cronológica que eles fizeram. Ah. O ruim é só que tem que ficar arrastando pelas barrinhas de navegação. Começa lá no canto superior esquerdo. Aí vai passando. Tá sempre passando por Red Hat, depois vai para as versões em nuvem. Hoje tá no quê? Tá no Core OS. Core OS. Ele vai mudando. Mas basicamente é o mesmo sistema. Enfim. Então foi uma grande revolução para a época, o Windows 95. Nessa época também, eles tentaram fazer uma adaptação, então estava voltando o Steve Jobs para a Apple. Ele tinha o Next Step e resolveu juntar o OpenStep com uma interface do Mac. Então virou Mac com OpenStep no meio e fez uma salamê ali no meio do caminho. Tudo bem? Então
No instantinho, essa versão aqui teve vida extremamente curta. Por quê? Porque lançou logo depois o SX, que é o que está até hoje. Tudo bem? Então, foi um sistema que eles tentaram fazer ali para um remendo, né? Então, usando um pouquinho de Linux aqui dentro, né? De Unix, na verdade é FreeBSD. Então, usava pedaço de FreeBSD com a interface antiga que eles tinham, fizeram esse remendão e ficou isso daqui, ó. Essa era a interface dele. Deu uma melhorada em relação ao que tinha lá no System 7, mas não era nada assim, de cair o queixo. Beleza? Foi um remendo rápido que fizeram aqui. 96 vem o Palm OS, que é isso daqui, ó. Isso era um Palm OS. Eram uns pai dos smartphones. Na verdade, antes dele, se a gente for falar em data, que ninguém fala aí, a Apple criou um também que chamava Newton. Então tinha um assistente pessoal aí, que nem tá aí, porque ninguém nem ouvia falar muito nele, que era o Newton. Newton, Newton da Apple. Que era esse carinha aqui, ó. Era um assistente pessoal que a Apple fez há muitos anos atrás, ó. Então, ele seria o pai desses smartphones. Então, foi criado esse assistente pessoal que você conseguia escrever com canetinha. Então, a ideia dele era você usar e ele vinha com uma canetinha e você escrevia na tela dele. Tudo bem? Então, você ligava e fazia a escrita na tela dele. Isso era o Newton. E essa mesma ideia veio a Palm fazendo esses dispositivos aqui, ó, que ele é muito menor que um celular hoje, ó. Olha o tamanho de um celular, olha o tamanho dele. Ó, é pequenininho, ó. Então, era um assistente pessoal que o pessoal usava, era o Palm. Eu desenvolvi bastante tempo para esse dispositivo aqui, ó. Era bem legal, tinha leitor de cartão SD, ó. Ele tinha um leitorzinho de cartão SD, tinha USB, tinha saída de fone de ouvido, dava para usar ele como modem, fazia ligação. Então o pessoal gostava desse aplicativo aqui. Mas ele era uma cópia do que foi o Newton lá atrás. 93, professor. Hã? 93 O do Newton, né? Mas não pegou. O pessoal não entendeu o que o Steve Jobs estava querendo fazer. Então, quando o Steve Jobs fez esse Newton aqui, ó, o pessoal não conseguiu entender com ninguém. O malemar, o celular funcionava com um botão. O cara falou: meu, mas tem que escrever na tela. E quando ele fez, era muito ruim para a escrita, o sistema de reconhecimento. Não funcionava direito. Aí ninguém quis usar o tal do Newton. Tudo bem? Mas era uma sacada muito legal para a época. Cara, tinha um... Oi. É engraçado ver esses avanços, tipo, de como a década de 90 funcionava. Porque eu tava vendo um documentário esses dias do Elon Musk, e ele que criou o PayPal como uma alternativa para banco virtual em 96. Tipo, ele falou que os bancos deviam estar na internet. Uhum. Tipo, Elon Musk, Steve Jobs, esses caras, eles são, tipo, 20 anos na nossa frente. Exato. Os caras Eles é muito pensam bom. muito na frente. Os caras é visionário. O Musk mesmo, ele começou os negócios dele para Marte porque ele entrou no site da NASA e falou: Nossa, eles não têm nenhum plano de viagem para Marte. Estou decepcionado. E ele começou a fazer. Os caras são totalmente loucos. É. E voltando então aqui. Então nós tínhamos o Palm, que era essa interface aqui. Essa era a primeira interface dele, que era tudo em branco e preto. Esse daqui meu é colorido, é o Tungsten. Tungsten já era colorido.
e você conseguia escrever nele, desenhar, usar canetinha no dia a dia. Era bem prático. Eu usava bastante isso daqui. O meu era essa daqui, ó. Essa era a interface do meu. Era coloridinho aqui, ó. Tudo era coloridinho. Você conseguia fazer tudo ou com touch ou pela caneta. Então o touch dele era péssimo, mas a caneta funcionava bem. Então você usava, escrevia. Então tudo que você ia fazer com caneta. Você via o pessoal escrevendo. To-do list, sim, era tudo que você tinha que fazer. Os recados para ver se você tinha feito ou não no dia. Você fazia uma lista de afazeres. Era bacana. Aí você tinha várias versões aqui. Tinha o Trell, que já tinha até GPS embutido. Esse daqui não tinha ainda GPS. O Trell ele vinha com GPS e tinha algumas versões que já vinham chip de celular. Aí você conseguia usar ele para fazer ligação também. Então, basicamente, era o que é o smartphone hoje. Nessa época, quando começou a ideia dos smartphones, né? 96 aí, o pessoal entrando de sola, vem a Symbian, que basicamente era a Nokia. A Nokia vai lá e faz vários celulares, e nessa época a Nokia era a potência de celular. O que é hoje a Samsung e Apple era a Nokia. Nokia dominava o mercado, arregaçava mesmo. Os caras eram bons. E eles tinham um próprio sistema operacional que era o Symbian. Tudo bem? Muito bom para a época. Era um sistema que tinha tudo, tudo que você imaginava tinha para Symbian. E bem rápido. Você tinha alguns celulares deles com touchscreen. Não era normal, o normal era sem ser touch, era a maior parte. Mas na Europa já tinha algumas versões com sistema touchscreen. Então essa foi as últimas versões do Symbian, que você olhando para ele, o que te lembra, pessoal? Lembra o nosso smartphone lembra um pouquinho do Nokia, né, professor? Ou Sony É, Ericsson. você vê que o Lembra pessoal o iOS? lembra bastante. Você vê que os caras nada se faz, tudo se copia nesse mundo. Mas Nossa, é real, professor. iOS não. Como é que chama o sistema da Apple do celular que eu esqueci? É o iOS iPhone, mesmo? iOS, é o iPhone. Ah, não, é do celular, é do Mac que muda o nome, né? É, Verdade, Mac é verdade. Mac, qual era né? a diferença? Não, do Mac é outro nome do sistema. Qual era a diferença nessa época aqui? Ele tinha um tecladinho aqui embaixo. Os aparelhos tinham um teclado. O Apple foi o primeiro que aboliu o teclado. Tá vendo? Não tinha o teclado virtual ainda. Então, o primeiro sistema que não tem mais teclado e tudo é aqui na tecla foi o Apple. Isso tem que dar o braço a torcer para o Steve Jobs. O sistema do Mac é macOS. Ele tá perguntando aí, mas a gente não chegou lá ainda. Pera que tá lá ainda na frente. Vocês estão pulando lá para frente. Então, nós tínhamos o Symbian aí dominando o mercado de sistemas operacionais. Vem a Microsoft 98, dá uma melhorada no Windows 95, porque o Windows 95 você tinha que instalar o driver para USB. Você tinha que baixar e instalar. O Windows 98 já vinha nele, o drive, você não precisava instalar. E tinha DirectX, que era o concorrente do... OpenGL. 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 E já vinha, então, preparado para jogo. Então, você conseguia rodar jogo direto nele. Tudo E bem? os jogos da época eram o quê, professor? Counter-Strike no máximo. E tinha o Counter-Strike já? Pitfall. Já tinha. Estilo, porque você tinha o Doom. O Doom foi o primeiro nessa ideia de jogos para uma pessoa, primeira pessoa. E depois Não os é? outros vieram na rodada. Eu Eu pensava joguei que o era Doom. ainda aquele Zuma, sei lá, aqueles jogo mais 2D ainda. Não, já Mas tinha não, tá bom. começado. Já tinha 3D aqui. Ah,
Em 98 vem a Mandriva, né, o Mandrake, depois Mandriva, que era uma distribuição que ficou bem conhecida aqui no Brasil. Thales colocou que o Doom foi um jogo que mudou. Depois veio dele, vinha um que tinha uns porcos, zumbi, sei lá o que era aquele negócio lá. Resident Evil, Não, não era Resident Evil, era outro nome. Os personagens pareciam um porco. Os bichinhos lá que você tinha que matar. Eu só consigo lembrar de Quake. Não, o Quake é bem depois. Era Doom, depois vem Duke Nukem. Acho que era isso. Duke Nukem. Acho que é isso daí que chamava. Duke Nukem 3D. Mas é isso. Eu nem sei como é que escreve isso mais. Vamos ver aqui. Jogo. É Duke Nukem. Nukem. Se for assim, ele vai aparecer. Era uma coisa assim. 3D total. É com K, professor, é Duque. Aí esse cara aqui, ó, Duke Nukem. Ele que veio depois, ó. Você tinha que matar, ele parecia um porco, ó. Tá vendo? Ó? Tem uns porcos alienígenas. Ele veio depois do Doom. Então, mas era a cópia do Doom. Hã? Vou baixar isso aí. Então, primeiro veio o Doom. Aí, olha, eu coloquei um jogo com I aqui, credo. Meu teclado tá uma porcaria. Jogo Doom. O Doom foi o pai de todos, ó. Se você olhar, ó o Doom, ó a interface do Doom, ó. Em primeira pessoa, aí vem o Duke Nukem. Se você olhar, é a mesma interface. Mas era o que tinha na época. Vem a Mandrake em 98. Então, o que era legal deles? Eles tinham distribuição aqui no Brasil. Depois mudou de nome, veio Mandriva, depois Conectiva Linux. Eles foram mudando o nome disso daí, mas era uma distribuição que tinha bastante suporte em português. E isso era o legal deles. Tudo bem? Por quê? Porque as distribuições que tinham, geralmente não tinha suporte a português. O sistema ficava todo em inglês. E quando traduzia um pedacinho ou outro, e aí 90% do sistema operacional continuava em inglês. Tudo bem? Então, isso que era o legal deles. Ô, professor, mas eu lembro que tinha já mais avançado. Não tinha já o. Era The King of Fighters 98, tinha na época já. Já não era mais conhecido que o Doom? O Doom veio primeiro. O Doom era de 92, 91, tinha o Doom. Ah, é que 98 já tem até o Zelda. Não, isso daí veio bem antes. O Doom foi o primeiro com essa história de primeira pessoa, Ah, tá. que conseguia rodar. Nossa, na época, eu jogava Doom. Puta merda, passava o dia viciado naquela porcaria. Hoje nem jogo mais. Olha que interessante. Passou essa fase já. Enfim, tinha o Mandrake Linux aí. Eu não vou colocar todas as distribuições Linux, pessoal, porque tem muita. Senão a gente vai ficar vendo só distribuição Linux aqui. Só colocando algumas só. E nem de Windows. O Windows 10, por exemplo, nem coloquei aqui, nem o Windows 11, que é coisa muito moderna. E vocês têm aí, não precisa ficar contando história. 99, lançam o Windows 98 SE, que era o Second Edition. O que era isso? Era o Windows 98 com um monte de correção. Ficava bem mais estável. Era uma versão que travava bem menos. Foi uma das melhores versões de Linux. Tinha bastante suporte a driver, bastante atualização, ficou bem legal. O Windows 95 travava bastante ainda. O Windows 98 era uma versão que rodava super bem. Tudo bem? 99. Por que eu coloquei Yellow Dog? Yellow Dog só tem uma importância aí, pessoal, que vocês têm aí. O Yellow Dog foi uma distribuição que eles faziam para a arquitetura PowerPC. Quem que era a arquitetura PowerPC? Quem que rodava PowerPC? As máquinas da IBM, os Mac. O Mac usava processador PowerPC nessa época.
E uma coisa que vocês usavam pra caramba nessa época, PlayStation 3. PlayStation 3, ele tem processador PowerPC. Era o console. E uma coisa interessante, a máquina em si, o hardware que vinha na época dentro do PS3, ele era subsidiado pela Sony. Então, para você montar um hardware igual que tinha lá dentro do PS3, era muito mais caro do que a Sony te cobrava. Eu tenho PS3 até hoje, só para curiosidade, eu uso. Mas, para você colocar lá, ele tinha um drive de DVD na época. Aliás, de DVD não, de Blu-ray. Ele tinha um drive de Blu-ray. Ele tinha... que lia DVD, lógico. Tinha bastante memória, tinha uma placa de vídeo boa para a época, tinha um processador com 8 núcleos. Meu, hoje em dia nós estamos brigando aqui com um processador de 4, 6 núcleos. E nós estamos em 99 com 8. RISC. Então, em resumo, era uma baita máquina. Tudo bem? Para a época. E o pessoal percebeu isso daí. Falou, nossa, meu, você tem um puta de um computador aqui, ó. E era subsidiado. Então, a Sony te bancava uma parte quando você comprava o console. Por quê? Porque o PS3, na época, tinha uma trava. Então, só rodava jogo original. Então, a Sony falou, beleza. Para poder fazer com que o negócio se espalhe, eu vou vender esse console. Vamos imaginar uma conta fácil aí: R$ 2.000. Então eu vou vender esse console por 2 pau, um valor barato. Para montar o mesmo computador você gastava 8, com a mesma configuração. Por que eu vou vender por 2.000? Porque depois eu vou vender os jogos. E cada jogo que ele vender, metade vai ficar para a Sony. Entenderam a ideia? Então a Sony pensou, eu não vou ganhar no PlayStation, eu vou ganhar no jogo depois. Por quê? Porque para poder rodar lá dentro, vai ter que ter a chave que eu vou mandar para o cara. Então não tem como o cara fazer um jogo, vender e não me dar comissão. Entenderam? Aí o Gustavo colocou aqui, ó, se abrir o código vira PC. Exatamente o que os caras falaram. Falou, meu, PlayStation tá barato. Tem a configuração de um PC lá dentro, que os caras fizeram e instalaram o Linux nele. Então, essa versão foi só importante a Yellow Dog por causa disso. Eles pegavam e enfiavam lá dentro o Linux e funcionava Linux lá dentro. Então, você tinha um computador nervosíssimo que você pagava muito barato por ele para a época. Entendeu? Então, por isso a importância desse cara. Se você olhar, ele era uma modificação do Red Hat. Então, ele tinha a interface do Red Hat, que era a versão corporativa, que era aquela versão que rodava para a empresa. Deram uma tapeada nele, era um tapa no visual, e transformou ele no Yellow Dog. Aliás, nem tapa no visual. Eles mudaram o kernel para rodar dentro do PowerPC. A interface era igual. Aí rodava ele dentro de um PowerPC. O Xbox é derivado de outro sistema? Não, ele é um PC, ele é um computador. Não é um PowerPC, não. Ele é um computador como se fosse esse computador aqui. É um Windows mesmo. A gente vai chegar nele lá. Espera lá que a gente chega. Então tá aqui a interface do Yellow Dog. Então eu conseguia rodar Linux dentro dos primeiros como chama? Processadores da Sony. Ele só funcionava, pessoal, isso aí só funcionou para os primeiros consoles, que não era aquele, não era era o FAT que ele chamava, aqueles grossão, que era preto brilhante. Ele era preto brilhante com cromado. Então, os primeiros consoles, que era esse daqui, ó, PS3 FAT. Era esse console aqui, ó. Então, esse console aqui, ó,
Ele rodava Linux lá dentro. Depois veio o Slim, que era menorzinho, que é o que normalmente o pessoal tem. Esse Slim, aí o console Slim, que é esse daqui, ó, que é mais redondadinho, aí já era. Aí o pessoal bloqueou para você instalar um sistema operacional. O que eles fizeram? Deixaram um programa que ele só consegue rodar num dos kernel somente o sistema da Sony. Então, dos 8 núcleos, um ficou reservado para o sistema operacional e 7 para o jogo. Para você não tem como desbloquear. Então, você não tem mais acesso a esse núcleo. A gente pode vincular, tipo, a Sony com a Apple e o Xbox com a... o Xbox naturalmente com a Microsoft, né, professor? É. Legal isso aí, fala a verdade. Professor, Legal. Oi, você falou do PS3 do Xbox. O engraçado é que antigamente quem reinava quem reinou foi o Play 1 e o Play 2. Depois que não tinha mais como desbloquear, até tinha, mas não era garantido, desbloquear o PS3, que o Xbox 360 estava pirateado, foi aí que a Microsoft fez sucesso com o console, por causa da Verdade, pirataria. exato. verdade. Sempre E a foi. mesma coisa com... E a mesma coisa com os O sistema desktops, né, operacional. professor? Exatamente. A regra é a mesma. Professor, então a gente pode falar que a pirataria é uma ótima ferramenta de marketing? De Não. publicidade, quer dizer? Sim, senhor, que isso, claro que é. Porque, Sim, ó, professor. É Que isso, sim, falar um senhor. negócio desse num vídeo sendo gravado. eu sou contra a pirataria, só Exato. para deixar Nossa. gravado. Pirataria. Todos contra a Em pirataria. caso de pesquisa ou qualquer coisa aí da polícia, né? Todo mundo aqui. Todo mundo aqui é contra a pirataria. Ô, professor, Mas e assim, hoje... hoje em dia eu acho que a pirataria é muito menor do que antigamente, né? Só. Sim. Hoje em dia tá muito mais acessível, tipo, até filme, né? E as coisas com Antigamente você tinha que streaming e fazer tal. aquele, baixar Com, porcariada de filme, vinha pagando. tudo horroroso. É, Hoje em dia você assina por R$ 9, R$7,90, você já eu tem. acho que outra maneira de acabar com a pirataria é você facilitar o acesso, né? Você deixar mais viável, né? Até, por exemplo, em games, por exemplo, a Xbox, ela tem a PES lá dela, que você paga, tipo, sei lá, 60 conto ao mês, você tem um monte de jogo, tá ligado? Acaba com a pirataria, porque Então, o cara vai fazer alguma coisa se é barato. Mais barato do que ele professor, comprar um jogo. Assim, é eu acho que você justamente... começa a pagar qualidade e facilidade, né? Você não vai ficar baixando, procurando filme, aí você vai ter perigo de ter vírus, não sei lá o que, baixar É. qualidade ruim, e não sei lá o que de cinema, se você pode pagar R$10 e você tem um filme ali em Full HD perfeitinho. Exatamente. Então, Jonathan, é justamente o que eu ia falar. Porque, tipo assim, a gente evoluiu bastante no quesito de pirataria, mas nem tanto. Porque, olha, por exemplo, como que ainda se mantém a Sony naquele perfil mais da Apple e a Microsoft nesse perfil de Microsoft. Você libera aí, por exemplo, o Game Pass, que é R$ 30 por mês. Você libera o jogo tipo Sea of Thieves, que é maravilhoso, e a Sony, que tá naquele esquema da Apple. E aí você vai querer comprar um jogo da Sony, você paga 230, R$ 300 num jogo. E aí, Mas a Sony também tem um negócio de PES, tá ligado? Se não me engano. Mas, sei lá, cara. Vamos voltar aqui, pessoal, senão a gente vai ficar só em games beleza. aqui Ô, e vai esquecer do professor, sistema profissional. Pode falar. em questão do Play 3, só muda o visual de um pro outro? Tem dois modelos de visual, assim, que eu vi. Tem 3. Tem 3 modelos. Tem o Três? Fat, Sim, o Super Eu Slim. conheço Slim e dois. Super Slim. Os dois que eu conheço é aquele visual que você mostrou pro pessoal ali, que você aperta o botãozinho pra pôr o CD, e o outro você puxa a tampinha em cima. Eu tive Aquele contato só com primeiro os que dois. puxava a tampinha era o Fat, que era o mais grossão. Ah, Aí veio o do botãozinho, que é o Slim, e depois veio outro que é mais fininho ainda, Aí que é o vem um que Super Slim. puxa, ele só puxa o CD só. tá. Valeu, professor. Mas Então tem eu acho que muda um pouco Mudou o a hardware. potência dele, mas é pouca coisa, não. O que tinha de legal, por exemplo, no Fat, que era o primeiro, que era aquele da tampinha que você levantava, aquele lá ele tinha um emulador de PS2 nele. Então Um dá pra mim hardware rodar jogos PS2 nele? no primeiro.
Porque eu tenho esse, que você puxa a tampinha pro lado e coloca o CD por cima dele. Eu tenho esse modelo em casa ainda. Se for esse daqui que é o FAT, ó, deixa eu mostrar para você. Então, professor, consegue- Isso eu sempre achei da hora, sabe? Esse negócio de executar jogo de uma Esse geração daqui, ó. atrás. Se for esse daqui, ó, esse grandão aqui, ó, ele tinha a opção de você jogar coisas de PS2, que foi tirado depois no Slim. Esse é o que puxa o CD, senhor. Então esse daí tinha Confundiu, né? ele tinha como é que chama? O emulador de PS2. Tinha mais outras coisas lá dentro também que foram tiradas. No Xbox 360 Tem hora que eu tinha gosto muito. Tem hora que eu gosto da Nintendo por causa disso, velho. A maioria dos consoles dela todos tem retroatividade, eu acho que chama, né? Retrocompatibilidade. É retrocompatibilidade isso. Tinha no comecinho, eles tiraram, porque aí o pessoal não usava a mídia nova, eles foram lá e arrancaram. Pra você ser obrigado a comprar coisa nova. Eu tentei no PS3. Pode falar, Júlio. Fala, por favor. Eu tentei no PS3 e não consegui. Agora já no Xbox 360 dava pra emular muita coisa. Sim, depois que fazia a atualização, a Sony cortou. Isso daqui tem que estar com as primeiras versões lá do sistema operacional. Depois, a própria Sony, mesmo tendo hardware lá dentro, ela lá, ó, cortou. Para você ser obrigado a rodar jogos de PS3. Ela bloqueou. Beleza. Mas, enfim, não é... Mas vamos falar a verdade, né, senhor? Computador sempre vai ser melhor do que console. Assim. Vamos lá. BlackBerry. BlackBerry aqui foi uma coisa interessante. Por quê, pessoal? O BlackBerry era um telefone celular mais corporativo. Ele tinha um tecladinho aqui embaixo, um teclado físico. Então era um celular com teclado físico aqui embaixo. Qual era o legal do BlackBerry? Ele era muito bom para mandar e-mail. Então ele foi especializado nessa área de mandar e-mail. Quando você não tinha WhatsApp, essas coisas, o pessoal corporativo, o pessoal de empresa, precisava muito e-mail. Então ele tinha o tecladinho aqui para o cara poder digitar. Lembrando-se que ainda não tinha o iPhone. Então, para você digitar alguma coisa, você tinha ou aquele teclado que você tinha que apertar várias vezes a mesma letra para poder sair uma letrinha, ou você tinha o BlackBerry que tinha aqui embaixo um teclado inteiro, de verdade. Então, isso era legal do pessoal do BlackBerry. E foi feito todo em C Sharp. Em C Sharp não, em C++. Era orientado a objeto. 2000. Esse daqui ainda foi legal. Vem o Windows 2000, tudo bem? Que era uma versão que substituía o Windows NT, que eu tinha falado para vocês que era aquela versão em rede. Então a Microsoft tinha o Windows 95 e o Windows NT. O Windows NT era a versão dele para rodar em rede. O Windows 95 era para o usuário comum. Aí ela deu um upgrade nesse Windows. Foi no Windows 2000. Então ele ficou muito mais parrudo, um sistema de arquivo mais decente, mais segurança, tudo bem? Então, no meio corporativo, ele reinou por muito tempo, esse Windows 2000. Bem legal mesmo. E tinha a cara do Windows 98, né? Aí a Microsoft, naquelas ideias geniais dela, pegou o Windows NT, ó, olha a cara do Windows NT. Esse funcionava. Só que ele tinha algumas limitações. Para poder ser robusto, para não ficar travando toda hora, ele bloqueava a parte de jogos. Então, você não conseguia jogar nele para não ter acesso ao hardware. Então, ele bloqueava você ter acesso ao hardware diretamente. O que acontecia com isso? Os caras não servia para o usuário doméstico. O usuário doméstico, um monte de programa não rodava no Windows NT, que era o Windows 2000. Então o cara ia conseguir rodar lá, ele falava, mas não consigo rodar o joguinho tal, não consigo fazer. Então ele era voltado para o mercado corporativo. O que a Microsoft fez?
vamos pegar essa interface e vamos fazer umas gambiarras e tentar misturar coisas do Windows NT com o Windows 98. Juntaram ali os dois sistemas operacionais. O que vocês acham que aconteceu? Deve ter dado muito errado essa gambiarra louca. Exatamente. Fizeram, acho que o pior sistema operacional que eu já vi. O Windows ME. Pensa no negócio que não funcionava nem a pau. Olha, eu não sei se isso daí... Eu não lembro de um sistema pior que esse. Meu, travava toda hora. Você estava instalando o sistema operacional, ele travava. Ele travava durante a instalação. Dava trabalho para você tinha que instalar 2, 3 vezes para conseguir instalar uma vez. Aí, a hora que estava instalado, que conseguia pôr ele para funcionar e estava rodando, no mínimo ele travava 2 vezes por dia. Se ele travava pouco, ele travava 2 vezes a máquina por dia. Travar de desligar, né, professor? Travar que você tinha que desligar no botão power. Era uma nhaca. Cheio de bug. Não funcionava direito. Colocaram um monte de coisa que só empesteou o sistema. Então ele foi caprichar no visual. Aí o visual não funcionava. Olha, isso foi uma aberração. Ninguém quis. Eu ganhei muito dinheiro nessa época. Na época de 2000. Porque eu tinha empresa. E o que eu fazia nas minhas horas vagas que não estava fazendo nada? E eu dava manutenção para as empresas. O que eu fazia? Ia lá, tirava o Windows ME e colocava o Windows 98. Então os caras compravam máquinas novas que vinha com Windows ME. Meu, o cara não conseguia rodar. Imaginou numa empresa a máquina ficar travando. Você estava lá fazendo uma venda, de repente a máquina congelava. Ninguém queria. Cobrava quanto uma formatação, professor? Ah, eu cobrava caro. Tinha Quanto mais ou menos, qualidade. professor? Na época eu cobrava uns 100 pau, mais ou menos. Mas isso seria hoje uns 100 dólares. Isso, porque o valor do dinheiro valia muito, né? Nossa, imagina. Hoje seria uns Tinha 500 para você formatar uma máquina dessa. Aí eu ia lá, formatava, instalava outra versão. O cara tinha licença. Até mais nova que valia para antiga. Ô, Mas ele não professor, queria essa porcaria. hoje você pede 70, O cara 60 chora. e o cara acha ruim pra caramba, professor. Ganhei dinheiro nessa época. Enfim. Vem uma distribuição bem interessante para a época, pessoal. Essa aqui foi a primeira. Knops. O que tem de interessante nela? O que teve de legal é que ele conseguia rodar a partir do CD. Foi a primeira versão live CD. Um Linux em CD que rodava a partir do CD. Então você não precisava instalar na máquina. Você colocava o CDzinho na máquina, ele dava boot pelo CD e rodava tudo pelo CD. Ele criava um disco virtual em memória RAM para você conseguir salvar as coisas e não precisava fazer mais nada. Então ele pegaram o Debian, lembra do Debian, que foi aquela versão bem legal que fizeram, que o Button se baseou nela? Pegaram o Debian e fizeram com que ele rodasse a partir do CD ou a partir de pendrive. Então você não precisava ter instalado na sua máquina. Qual que era o legal? Desligou, já era as suas informações. Já limpava. Então o que o cara fazia? Andava com o CDzinho. O cara andava com o CD no bolso, chegava num lugar, a máquina aqui tem senha, não dá para usar. O que ele fazia? Abria o drive, colocava lá o CDzinho, ligava e rodava e fazia Office, essas coisas assim. Salvava na internet e acabou. Entenderam a ideia? Você levava seu próprio sistema operacional com você. Não precisava rodar o que tivesse na máquina. Então, isso foi bem legal para a época. E se espalhou bastante, professor, ou não? Sim. Várias empresas fizeram em cima desse Knops. Várias. Inclusive, tem cluster que é baseado nesse Knops. Por exemplo, Pelican. Cluster, sabe o que é um cluster? Não. É um supercomputador, um monte de máquinas
que ela simula junta tudo e vira uma máquina só. Existe uma distribuição chamada Pelican que faz isso, transforma um monte de máquina numa só, máquina só. E ela é feita em cima desse Kenops. Então, por isso a importância dele. Bem, deu origem a um monte de outros sistemas. Kurumin, Conectiva Linux, tudo rodava com essa ideia aqui de rodar a partir de CD. Então eu estava aqui, ó, você tinha tudo nele. Tinha um leitor ali de CD, DVD, MP3, sabe esses playerzinhos? Se você olhasse, até parecia um aparelho profissional, ó. Rodava XDiv, era legal. Eu vou fazer aqui a chamada. Então, foi uma versão bem interessante. Depois disso, a Microsoft tinha cagado, né? O Windows ME. Ela se redimiu, na minha opinião, com o melhor sistema operacional que ela fez. O Windows XP. O que ela pegou? Jogou fora aquela porcaria que ela tinha, voltou de novo para o Windows pro Windows Server que ela tinha, que era bom, o Windows 2000, e liberou para usar a interface gráfica dele para jogos. Mas usando o mesmo kernel, a mesma base da versão Server, que era uma versão extremamente estável que ela sempre teve. Então o Windows Server sempre foi muito estável, muito bom. Só que não era bom para o usuário. Por quê? Porque bloqueava muita coisa. Então, o que ela fez? Ela liberou algumas coisas. Pegou o server, tirou os pacotes de servidor, liberou acesso a muita coisa e fez dele o Windows XP. Pensa num software que sempre rodou bem. Bem? Tinha bastante recurso de segurança, muita atualização, tinha compatibilidade com tudo na época, tudo rodava bem nesse sistema. Esse foi o sistema operacional que eles acertaram. Tudo bem? Para mim, foi o melhor sistema operacional. Extremamente leve, rodava em qualquer maquineta. Tanto que a Microsoft teve que bloquear as atualizações desse Windows XP para poder sair de linha. Porque muitas empresas não queriam sair do Windows XP. Não, tá rodando, roda bem, não vou sair não. Não precisa de muita coisa. Máquina com 4 GB para ele, nossa, era uma super máquina. Então os caras não queriam migrar. Melhor sistema operacional que já existiu na Terra. Eu ia falar isso agora, mano. Não tem sistema melhor. Estão procurando como reinventar isso ainda. Esse, para mim, foi o top da galáxia. Sistema otimizado, rápido, rodava tudo que você queria nas mil maravilhas, não tinha nenhum conflito. Você é louco. Esse foi o top. Para concorrer, para ser quem concorre com o Linux? Quem que concorria era isso daí, era o Windows XP. Esse era nota 10. Microsoft caprichou. Não tem sistema melhor que, tipo, nossa, eu programava em VB6 na época do XP, eu comecei em 2009. Nossa, era muito gostosinho. Não, esse era o sistema operacional. Quem não rodou, pessoal, perdeu. Era bom. Bom mesmo. Na minha época a gente botava esse lugar de azul aí, tinha um prateado, tá ligado? Ficava maravilhoso. Ficava parecendo que era futurístico. O cara tem 21 anos e falou, na minha época. Não, mas é óbvio. Olha isso! O bagulho é de 2001, viado. Quem usou isso aí é velho. A ousadia. Olha a petulância. Falou o idoso de 50 anos também, né? Eu só tenho 27, calma lá. Beleza, pessoal. Como já são praticamente quase 10h30, eu vou fazer a chamada, senão não dá tempo. Vamos parar no Windows XP, vamos parar numa coisa bacana. Beleza? Beleza. Então paramos no que a Microsoft acertou. Em todos esses anos, do que ela tinha feito até nesse ponto, foi a melhor coisa que a Microsoft fez. Depois ela deu uma caprichada no Windows 7 ainda. O Windows 7 ficou bom até. Não ficou tão bom, mas ficou bom. Ficou. O Vista ficou meio bosta.
Nossa, Não, Aí meio depois bosta cagaram. não. Precisa melhorar muito o pra ser 8 meio bosta. O 8 ficou horrível. Nossa. Ó, o 8 é o segundo pior sistema da É. Microsoft. Perdeu só pro Windows ME. A Microsoft é tão boa que ela consegue ter o melhor sistema de todos e o pior ao mesmo tempo, tá ligado? Ela consegue bater o recorde. Aí o 10 deu uma caprichada no 10 também. O 10 deu uma tá bom. melhorada. Tá ruim, não. Ela coloca assim, um bom, um ruim, um bom, um ruim. Assim, eu sou super satisfeito com o Windows 10, de verdade. Pra mim, Eu tenho medo de passar pro 11 e eles Então. serem igual ao Windows 8. nossa. Eu tenho, assim, vai ser foda. dado o histórico da Microsoft, o Windows 11 vai ser uma merda. Exato. Então aí fica esse negócio. Deve ser uma porcaria, não vou Se o pôr. Windows 10 tá bom, não mudem. Exatamente. O Windows Tem 10 é um amigo meu leve. que já tem que já liberaram pra Cara, ele o Windows 11 já, e eu já não gostei não, cara. Cara, Eu gosto de ficar no 10 mesmo. pior que isso é verdade. Tem gente que reclama do Windows 10, mano, mas o Windows 10 ele é muito bom, mano. Tipo, tem gente que fala, ele é pesado pra caralho. Mentira, mano. Ele é mó Ele funciona otimizado. bem, não é ruim. Cara, se você pegar o Windows 10 e instalar numa máquina tipo de 2005 por aí, mano, vai rodar, velho, tá ligado? Não é tão ruim assim. Mas igual o XP, não. O XP era melhor. Mas Não, mas XP você podia colocar numa carroça sem memória, só com o processador lá que ele rodava. Instala no Vamos micro-ondas fazer a que roda. chamada aí, pessoal. Senão o pessoal tá colocando presente aqui, ó. Bota na máquina de lavar, né, Marcinho? Meus diários. Vamos lá. Ó, ainda não terminamos. Estamos na metade ainda dos sistemas operacionais. Viu que tem? Só falta 70 aulas só, né? O negócio é ter muita coisa. Né? Viu que sistemas operacionais tem coisa pra caramba, né? Quando todo mundo acha que não tem muita coisa. Vamos E aqui é só lá. breve resumida, né, professor? O senhor tá passando um geralzão sobre os sistemas operacionais em si, né? Exatamente. Mas você não vai falar, tipo, como eles funcionam, não? Não, porque senão não dá tempo. Por fazer isso, acaba o nosso curso. Não dá tempo. Só tem essa disciplina. Na Tem que prova ter. cai muita data, professor? Tipo, Não, ano, isso essas daqui coisas? é mais curiosidade. Pra você saber de onde que veio as coisas. Certo. Então, o que eu quero nessa parte aí é mais saber, olha, entendi. Entendeu? Sabia que existia. Ângela, tá aí, já falou. Carol. Essa Carol não? Christian. Douglas. Presente. Eloá. Enzo. Gabriel Augusto. Presente, professor. Gabriel Nascimento. Presente, professor. Giovana. Foi de base. Não. O Enzo falou que está presente. Não. O Enzo está presente. O Guilherme também está. Gustavo. Isabelle. Giancarlo. Presente. Jonathan. Presente. A Isabelle está aí. Não tá? Ah, ela falou agora há pouco. Não sei o que aconteceu. Tá em algum pau. Jonathan falou que tá, né? João Sim. Gabriel. João Gabriel, não? João Pedro. João Vitor. Aqui. Joaquim. Presente. José Antônio. Deixa eu ver, o João colocou que estava presente. Deixa eu ver qual de João. Ô, professor, João Pedro. Ah, você colocou presente pra Isabelle? Isabelle, está presente. Obrigadão, eu tava resolvendo o problema da minha comida aqui que não chegou ainda. Ah, beleza. Agora eu perdi onde eu estava. José Antônio foi o último, beleza. Lêner. Lêner. Não. Luana. Márcio Santos.
Opa, professor. Tô aqui. Corta aí. Luana falou que está presente. Maria de Fátima. Presente. Matheus. Presente, professor. Matheus Ortega. Presente. Matheus Silva. Presente, professor. Matheus Saito. Presente, professor. Murilo. Murilo? Não. Pedro Paulo. Presente. Priscila. Rafael. Não. Renato. Presente, professor. Rian. Não. Thales. Presente, professor. Tiago. Não. Vanessa. Vitor. Presente. Vinícius. E Vanderlon. Beleza. Bem, pessoal, era isso. Espero que vocês tenham gostado até aqui do nosso histórico. Tudo bem? Estamos ainda no ano 2000 ainda. Muitos de vocês estariam começando na área de informática nessa época. E daqui a gente vai tocando para os novos sistemas operacionais. Ok? Tinha nem nascido ainda, professor. Ok, professor. Tinha gente que não tinha nem nascido nessa época ainda. Bora sextar agora. Agora é hora de sextar. E eu vou disponibilizar essa aula já para vocês, ok? Eu já sextei, eu vou de base já. Beleza, professor. Semana foi difícil. Até mais. Até um excelente final de semana. Falou, Semana que vem nós terminamos essa parte aí. Fechou, Valeu, professor. Até mais. Até semana que vem aí. Bom descanso. Falou. Valeu, professor. O senhor é pai, professor? Hã? Não, Você ainda é pai? não. Tô tentando. já é, então. Valeu, até mais, senhor. Falou, até mais. Falou, professor, até mais. Boa noite. Falou, bom final de semana, feliz Dia dos Pais para vocês, que acho que é esse final de semana, né? Para quem for pai aí. Feliz Dia dos Pais. Falou, professor, até mais. Falou, até.